O Bolsonaro ele se posiciona como se fosse o pior dos coronéis da política brasileira que a vida inteira foi combatido e conseguiu se vender para a sociedade enraivecida como um antissistema. É, filhão, como dizia a música, não inveje um homem violento e não siga nenhum de seus caminhos. Bom, depois de sair pesquisas após pesquisas, e a última pesquisa da plataforma de pesquisas mais esquerdista que existe, a Datafolha, dá que o Flávio Bolsonaro está na frente do Lula, o Lula se desespera e começa agora a querer se vender como o antissistema. Como? Essa frase aí foi ele dizendo em 2019 contra o Bolsonaro, né? Ele falando que o Bolsonaro se declarava como antissistema e por isso que não deu certo. Aí agora, nessa campanha de agora, o Lula quer se declarar como antissistema. Logo após ele vai ter outro representante do partido dele falando que eles são o antissistema. E como que o Lula é o antissistema se ele está governando país direto e indiretamente através do PT? O PT está no governo desde 2002 e tem 20 anos que o PT está no governo, e a culpa de tudo do sistema é o Bolsonaro, é a família Bolsonaro. Mano, é somente um retardado para acreditar nessa. Nem a Globo, que também a gente vai ver logo após essas falas do ilustre mentiroso, nem a Globo compra mais as ideias do Lula. E também, depois que a Sadi e a Malu, acho que é Malu Gaspar, acho que é, falar, tipo, tirar um sarro do Lula, vai ter um especialista político falando que a amiguinha do Lulinha vai caguetar geral. Vamos acompanhar aí tudo e me digam o que vocês acham. Ele se posiciona como se fosse o pior dos coronéis da política brasileira que a vida inteira foi combatido e conseguiu se vender para a sociedade enraivecida como um antissistema. Toda vez que elege um antissistema, a tendência é não dar certo na história, nem do Brasil, nem do mundo. Por isso é que ele tem dificuldade de governar. A gente governa. Aí, o representante do PT. Se a gente quiser ganhar a eleição, primeiro, nós temos que aprender a acontecer. O direito de votar no Lula e que agora vai votar. Nós temos que votar para o brasileiro, nós somos um Viu? Existe uma corrente dentro do governo, e entre os aliados do presidente Lula, de tentar vender muito com esse sistema. Só que não tem como. Você escuta isso e fala, mas como? Não tem como. Você vende isso para ter a preocupação do PT com as medidas de disputa na eleição de outubro, onde as pessoas entendem Supremo, aliado, parte do Supremo, aliado e governo. Então, isso está claro que o Supremo, mas depois ele voltou do Bolsonaro e tal, toda essa sequência dessa linha do tempo. Fica muito claro que a gente tem que assim também sobre a percepção da pessoa de que a crise do Master não é uma crise do Master, é uma crise do sistema. Para pessoas do sistema é o presidente Lula. E agora, como você acabou de mostrar, a corrupção aparece ali em primeiro lugar junto com a economia. A economia sempre passa por isso, aqui a gente vai debater bastante. Mas corrupção é um tema que vai e volta para a prioridade brasileira. Mas sempre um pouco mais escrevas, como você mostrou. A segurança pública, e depois vai para a corrupção. Então, também é uma eleição que o antissistema vai dar o tom. Aí você fala, quem faz o outsider? Você respondeu muito bem. Mas quem captura esse voto do outsider, do antissistema? Tem uma pesquisa mostrando, tá fora. Porque qual é a leitura que eles fazem? Irmão, não é assim. É tipo assim, ó, presta atenção. Eu votei no Lula em 2002 para ele entrar. Eu não votei, que eu não tinha idade. Mas em 2008 eu votei. Em 2010 eu votei na Dilma. Aí você vai vendo Petrolão, Mensalão, você só continua votando se você for um retardado. Não é possível que uma pessoa dessa magnitude, é burro mesmo, é uma pessoa muito burra que não consegue ver essas coisas. Eu votei num cara, eu não posso usar adjetivo aqui, que eu posso ser preso, mas o Aécio Neves não é padrão, mano, mas eu preferi votar nele. Que vocês dá uma pesquisadinha, vocês sabem que tem pista de avião em fazenda de tio dele, né? Vários casos
não sei se vocês me entendem, não quero dizer nada, mas não sei se vocês me entendem. É tipo assim, eu votaria num cachorro, mas eu não votaria na Dilma, porque eu não sou tão doente assim. Um pouquinho a gente é, porque a gente é burro mesmo, a gente votou neles. A gente acreditou, o doutor Enéas era um gênio fora do seu tempo. A gente deveria ter elegido o doutor Enéas como presidente, mas não, a gente vai no da gente, né? O Lula foi igual um verme, mano. Saiu das fezes, morreu. Porque não soube sair das fezes e fazer... Nem se retirar ele soube, porque se ele se retirasse em 2008... ia ser o melhor presidente, porque a gente era muito idiota e não ia ficar só essa lembrança. Mas ele não soube nem se retirar, saber a hora de dizer tchau. Mas a gente votou no Aécio pra tirar a Dilma, porque era muito ruim. E agora tá acontecendo o mesmo. Não precisa ser o Flávio Bolsonaro lá. Se colocar o Tiririca lá, que pior não tá, não fica, e ficou, o Tiririca ganha do Lula, porque ninguém mais quer o Lula. Tudo de ruim que acontece... O Lula não sabe de nada, mas ele tá sempre ali nas redondezas, né? Filhinho dele roubou, se roubou, tem que ser culpado, segundo ele, mas ele disse que não roubou. Os caras do PT até cancelou a CPMI do INSS, mas a investigação continua, viu? Os deputados lá que não faz bosta nenhuma, não tá investigando mais, mas a Polícia Federal do Mendonça tá investigando e tá indo pra frente e tá tendo coisa pra falar aí. Então... tudo de ruim. O Banco Master, o Vorcaro se reuniu com o Lula, mas ele não sabe de nada. Ele se reúne com vários empresários. Tenta você ir lá, reunir com ele lá, um empresário aí. Tenta o cara da van ir lá pra ver. Chegou você mandar ele prender ele por tentativa de golpe, vai falar. Então, o pessoal tá votando não no Flávio Bolsonaro pelo Flávio Bolsonaro, que o Flávio também votou nas partes de coisa ruim que nós não gostamos e ele votou, viu? Tá votando no Lula porque votaria em um cachorro se estivesse concorrendo com o Lula. É a rejeição do Lula que tá fazendo o Flávio ganhar. Não tem base, não tem mesmo no Congresso Nacional. Quem salva o governo, quem salva o governo quando ele precisa é a Associação do Supremo. Eles não querem confusão com o Supremo. Mas não tem como. Acho que esse cara quem tiver a responsabilidade. Então, eu acho que tem uma questão muito ridícula. Não sabemos a extensão do que poderia acontecer, então talvez seja tarde demais. O caso essa mulher é muito boa repórter. A questão da Constituição. É bem isso só que vai fazer isso. O Supremo é tentativa de avançar, olha esse cara aí, mano. Ele não pode ganhar a eleição. Quem é o retardado que vota nele? Com relação ao cara, toda uma história que fez com que o cara virasse uma sessão do partido, o presidente tiver lá aí, a gente vai funcionar. A gente está querendo tirar. Eu acho que o presidente, os marcados do presidente, estão dizendo para ele que essa responsabilidade faz diferença no quê? Já está chegando para ele. Você tem desde o INSS, você chegou no início, você negócio, o todo esse entorno. Então, o que ele está querendo dizer? Isso aqui não se feito ali. Ele fala isso. E aí, eu acho que não há um outro ponto que ele está identificando, que é o seguinte: esse cara, você está falando, esse grau a gente vai investigando, você tem investigação em Amapá, em algo só na nossa justiça estadual, tem investigação estadual, que não lançou na massa do todo, você investigação no Brasil, sobre a fiscal do massa. Tudo isso é só uma desculpa. Você nem tem um emprego, o Exército está fazendo o que tem que fazer, a Polícia Federal está fazendo o que tem que fazer, mas o mais importante, eu acho, ele está querendo mostrar, querendo se distanciar do STF, porque enquanto esse caso massa continuar criando notícias, você vai transformar esse caso num ponto de debate da bandeja. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou fazendo a minha parte e não vou me meter nessa história. Agora, é muito engraçado que a gente viu, a Lava Jato foi por depoimentos de vários empresários, o Estação, que foi mais bastante, o Marcelo Debrecht, dizendo que deu 300 milhões de reais em cachorros na campanha dele, da Dilma, que ele foi avisado. Então, assim, não é motivo... Por que eles não disseram isso na campanha do Bolsonaro, mano? Para atender uma demanda específica de se distanciar da opção da cadeia. Tem muita gente votando em senador para fazer impeachment do ministro do Supremo. E aí o eleitor fala, esse senador vai fazer impeachment, mas ele tá com o Lula, não. O Lula quer sair fora disso, porque se ele entrar, na verdade, nisso, o STF contaminar o Lula, que bom que a gente chegou. Esse cara é de esquerda pra caralho. Há um sentimento antissistema que foi acusável. Isso acaba, a gente comentou aqui no News, isso acaba prejudicando, em primeiro lugar, o presidente. Porque quando há um sentimento antissistema, que está no poder, o presidente, que tem um quase igual, tende a sofrer os maiores prejuízos. Que na prática representa o próprio sistema, é o chefe institucional do governo. Né? Mas se a gente analisa as pesquisas mais recentes, os levantamentos mais recentes do Datafolha, aí a gente tem não uma foto, mas um filme, que é, na prática, um curta-metragem ainda pior do Lula. Então, se a foto é ruim, esse filme, esse curta-metragem, é muito pior, porque o Flávio Bolsonaro cresceu 10 pontos percentuais desde dezembro. E o Lula caiu 6 pontos nesse mesmo período.
Então, no cenário do segundo turno, a vantagem de 15 pontos do Lula no final de 2025, em dezembro, virou um empate técnico em março. E nessa última sondagem, divulgada agora no final de semana, o Flávio aparece já com uma leve dianteira numérica. A evolução mostra um decréscimo do prestígio ou das intenções de voto do Lula e uma subida, 10 pontos percentuais, não é uma subida negligenciável. Mano, o Flávio cresceu 10 e o Lula caiu 6. Então é 16 de aumento, se você for parar pra pensar. Mas agora, o Flávio Bolsonaro... É igual contra a Dilma. Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. Todo mundo vai perder. Misturou os números do Datafolha com um videozinho, aquele funk do 01, tem uma letrinha que pede respeito à patência do novo capitão. É uma outra pessoa ganhando experiência, tem mandato, na comparação, o governo dele com a presidência do Bolsonaro. Deixa o like aí. Agora, está enfrentando esse marco eleitoral e a gente deixa isso muito nítido. Um pedaço do eleitorado não vê essa experiência como um ativo do Lula, ao contrário, é como algo negativo, a não ser o cansaço de Lula. Hoje não se pode dizer que será o próximo presidente da República. É um jogo aberto e aí Lula tem que competir com o fila que ele deu, com pequena margem do político. Então, a amiga do Lulinha e do careca do INSS, a Roberta Lucinha, disse que vai falar para a Polícia Federal. Vai abrir o bico sobre tudo e todos, disse a defesa dela. Eu vou te contar por que ela decidiu agora falar e se essa delação que ela pretende fazer para a Polícia Federal é de verdade ou é fogo de palha. Eu já vou te antecipar que tem um detalhe muito importante que dá a sensação de que ela vai sim falar. Eu vou te explicar isso agora. Eu tenho que explicar por que esse caso está indo adiante, se afinal de contas a CPI e o INSS acabou. Ora, como é que é possível seguir as investigações? Eu vou te explicar tudo isso agora. Eu sou demacia, advogado, comentarista jurídico e peço a vocês que antes de qualquer coisa se inscrevam aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Bom, em primeiro lugar, até já para a gente chegar isso à frente, a CPI foi enterrada, mas as investigações na Polícia Federal seguem, e seguem inclusive com o ministro André Mendonça à frente. Não pode investigar no Congresso, mas a polícia pode. E a polícia ainda recebeu todos os elementos já que estavam sendo investigados na CPI. Por isso que o caso está indo adiante. Essa Roberta Lucinha está envolvida até aqui com o Careca e com o Lulinha. Inclusive, essa Roberta teria sido a responsável por apresentar o Careca ao Lulinha. Ela ainda foi o cupido da corrupção. Acredite, se quiser, ela recebeu já 1,5 milhão desse Careca. Ela já deu recados claros, intermediários. Apresentou o Careca pro Lulinha, lá ele. E se ela falar, ela vai entregar talvez gente do governo, quem sabe até o próprio Lula. Então, uma coisa quente. Ela realmente com muita coisa para dizer. Por que ela decidiu falar agora? Por que ela disse, a Polícia Federal convidou e ela mandou dizer que estava à disposição? Pelo seguinte, porque a Polícia Federal fechou uma delação premiada com o empresário Maurício Camissotti. O Camissotti é apontado como o centro financeiro de esquema de descontos associativos nos contra-cheques dos aposentados e pensionistas. O conteúdo da colaboração da delação do Camissotti, inclusive, já foi enviado para o STF, está feita a delação. Já aconteceu. Portanto, a Roberta não tem mais nada a perder. Porque agora delatou esse Camissotti. Aí daqui a pouco, outro delata também. Daqui a pouco, outro delata. Chega uma verdade que ela tem no bolso, chega uma verdade que ela conhece e ela perdeu a oportunidade de delatar. E é isso que está estimulando. O Cagueta não vai ter moeda de troca, né, fia? Vai ficar presa. Sim, claro. Isso é um perigo nos casos. Talvez a delação dela seja mais picante e destrutiva do que... Se tiver prova, né? O Volcano tem como derrubar o STF. A Roberta Lucinha tem como derrubar o governo Lula, sem derrubar o próprio Lula. Então, pessoal, esse aí é o vídeo de hoje. Diz aí se vocês vão votar no Flávio, vão votar no Lula, por que vão votar, se é a rejeição do 9 dedos ou o que mais te irrita nesse governo. Eu sou José Fernandes, eu sou aqui de Campinas, deixa o seu like, curta e compartilha. Tamo junto e até mais. Falou, abraço.